Você já viu aquelas notícias em que aparecem estudantes que foram selecionados para participar de competições, participarem de eventos, às vezes intercâmbio, para ganharem bolsas em escolas brasileiras ou escolas fora do Brasil, por causa do nível de dedicação, por causa das notas, enfim, por toda a dedicação que a pessoa teve ao longo do seu processo de estudo, quer seja no ensino fundamental, no ensino médio, na própria faculdade, enfim. Você acha que isso é distante de você, que você não seria uma pessoa que daria conta desse processo? Ou que as coisas boas só acontecem com os outros e não acontecem com você? Nós vamos conversar com João Lucas Doim. Ele tem 23 anos e ele foi um dos brasileiros selecionados no ano passado para representar o Brasil. Sim, ele foi como brasileiro, assim como alguns outros, e outros vários estudantes do mundo inteiro que estavam estudando, que estavam na graduação, para participar de todo um processo, é um projeto muito bacana de uma instituição alemã. E a gente vai entender melhor como que isso se deu. E aí a gente começa perguntando para o João Lucas, você pode se considerar, ou você se considera, aquele aluno dedicado, que estuda, que realmente lê, que faz as coisas com tempo, ou não? Sim, eu sempre me considerei um aluno muito dedicado, e realmente eu buscava sempre dar o meu melhor em todas as disciplinas. Eu sempre buscava explorar mais a fundo os temas quando eu tinha tempo livre, e nunca me contentei com notas medianas ou baixas. Sempre tentei dar o melhor de mim em todas as avaliações, e quando isso não acontecia, eu me sentia mal por isso, inclusive. E estudar para você, no seu caso, hoje você tem 23, mas vamos imaginar aí, tirando aí, você está na graduação, 2 anos mais 3 do ensino médio, vamos tirar aí uns 8 anos. O fato de estudar, de ser dedicado, para você era um problema em relação ao relacionamento com os colegas? Você sofria bullying por causa disso? Bom, nos últimos 8 anos, né, a partir de quando eu comecei o ensino médio, não, porque eu estava realmente imerso em um ambiente com pessoas que pensavam de forma muito parecida, que tinham objetivos muito ambiciosos na vida, objetivos bem semelhantes. Então, na verdade, todo mundo se ajudava e queria ver um ao outro cada vez melhor, né, e sempre aprendendo mais. Então, eram realmente relações muito boas que eu tive com os colegas do ensino médio para frente. Você teve toda a sua primeira parte de estudo, né, o ensino fundamental, na rede pública. Na rede pública, você teve esse tipo de situação? Não. Ou você via esse tipo de situação acontecendo? Sim, eu sentia bastante esse tipo de coisa no ensino fundamental, principalmente, né, no ensino fundamental 2, a partir do sexto ano, porque eu comecei a me destacar mais, né, em questão de participar de Olimpíadas, concursos de redação e várias competições de conhecimento, e também as notas, né, eram algo mais, mas que os alunos se importavam mais, né, do que o ensino fundamental 1, que você está aprendendo as coisas básicas. Então, eu senti, assim, que tinha bastante dificuldade para eu me relacionar com os colegas, provavelmente por esse tipo de motivo, né. O que que começou, né, o que que estimulou esses convites a começarem a acontecer para você, né? O que que impulsionou, o que fez esses convites começarem a acontecer, como você disse, Olimpíadas, né, outros tipos de competições educacionais, por que Uhum. que isso aconteceu e o que que, de fato, quando você voltava de uma Olimpíada ou de um processo como esse, o que que isso, né, te propiciava como pessoa e como estudante? Bom, eu cresci muito, assim, né, em vários sentidos. Eu pude ter contato com pessoas
Fora da bolha, né, da escola, pude fazer curso na universidade, com professores universitários, e ter contato com outros estudantes premiados da região. Sim, nesse período eu pude criar várias amizades virtualmente também, por existirem plataformas em que eu passei a ter acesso para estudar mais. Então eu fui fazendo essas amizades, além de amizades com outras pessoas que tinham ambição de ganhar Olimpíadas e aprender cada vez mais sobre diversas áreas do conhecimento. E tudo isso me proporcionou muito aprendizado e também mais bagagem, né, no geral, que eu pude aplicar cada vez mais na escola, obter notas ainda melhores e ainda melhor nas Olimpíadas seguintes. Então foi criando um efeito bola de neve. Você é de Minas, né? A gente pode dizer que você está no interior de Minas, numa cidade do interior de Minas. Essa convivência com alunos de diversos estados brasileiros, e imagino que depois que você voltou do evento da Alemanha, talvez também você tenha aí a oportunidade de, né, de abrir espaço para amizades internacionais, e isso impactou no seu processo estudantil e para o João Lucas? Bom, de inúmeras maneiras, realmente, de alguns anos para cá, eu já comecei a ter esse contato com pessoas de fora do Brasil, em participação de eventos e projetos de pesquisa também. Então, já criei uma rede bastante, né, globalizada de conexões, e também, né, no Brasil, conheço pessoas de diferentes regiões do Brasil, acredito que quase todos os estados. Então, realmente, uma coisa que é particularmente importante é o aprendizado cultural, né, que eu fui adquirindo. É um tipo de contato que me permite olhar com mais profundidade, entender o que é a minha cultura de fato, né, de onde eu venho, quais são as diferenças da minha origem, né, o que me torna diferente culturalmente de outras pessoas, de outras regiões. Então, é uma jornada, assim, de autoconhecimento sem igual. É muito bom ter esse contato com diversas culturas. E o fato de você, por exemplo, estar no interior ou vir de uma escola pública, você continuou na rede pública quando você foi para o ensino médio, quando você foi para a graduação, ou essas conquistas, o fato de você ser dedicado, ter notas relevantes, conseguiu abrir para você novas possibilidades? Como é que isso se deu? Sim, abriram-se inúmeras portas para mim devido a esse destaque que eu fui tendo, especialmente em Olimpíadas, porque logo para entrar no ensino médio eu recebi um convite de um colégio privado, um dos melhores do Brasil, inclusive, onde eu pude estudar com tudo pago, inclusive moradia, alimentação e passagens aéreas. Isso era em Fortaleza, eu morei 3 anos lá. E, posteriormente, também recebi o convite da faculdade em que eu cursei graduação e atualmente curso mestrado, para poder também cursar a graduação, tendo o mesmo tipo de auxílio, né, em que eu poderia ter hospedagem e alimentação, tudo realmente custeado pela universidade. Então, assim, são inúmeras portas que abriram em decorrência disso, de eu ter essas oportunidades educacionais de ponta, né, porque com base nisso eu tive acesso a conhecimentos ainda mais de ponta, né, professores inigualáveis, assim, e, enfim, muitas oportunidades que surgem em decorrência de estar nas melhores instituições do Brasil de educação. Então, João, essas brincadeiras que, né, que os colegas fazem, às vezes até os amigos e os parentes, né? Ah, CDF, ah, nerd, ah, não sei o quê. Isso não foi empecilho para você, isso não era um problema que te impedia de se dedicar, de estudar. Não, de forma alguma. Eu
Na verdade, eu nunca gostei exatamente desse tipo de termo, né? Não que me afetasse, eu só sentia que era um rótulo é, muito simplificado para descrever tudo que eu fazia e por que eu fazia, né? Então, eu acho que é realmente um rótulo bem ruim, nesse sentido, né? Mesmo que não seja com a intenção de ser pejorativo o uso, mas que descreve muito pouco, né, da realidade. Eu sinto que o principal motivo, né, de eu passar tanto tempo estudando sempre foi ambição, né? Eu queria muito chegar a um patamar diferente na vida, ter acesso a locais diferentes, a culturas diferentes, aprender mais sobre o mundo em geral, e também ter uma carreira mais impactante, né, com prestígio, que eu possa ter realmente um impacto em outras pessoas, né, com a minha carreira, e eu sentia que eu precisava crescer para além da minha realidade, né. Então, os estudos sempre foram, assim, sempre, para estudar, eu sempre tive muito combustível, por muita força de vontade, e também porque eu sempre gostava, eu sempre gostei de simplesmente aprender mais. A sensação de estar aprendendo alguma coisa nova é muito instigante para mim, e eu não consigo parar. Lá no ensino fundamental, né, quando você veio caminhando, você lidava bem com todas as matérias ou você tinha uma preferência, por exemplo, por matemática? A gente tem aí uma dicotomia, um paradoxo, né? Tem as pessoas, quem gosta muito de matemática é péssimo em português, quem gosta muito de português é péssimo em matemática. Eu adoro história Enfim, em relação às matérias de uma forma geral, você lidava bem com todas? Você tinha dificuldade com alguma delas e se dedicava mais? Como é que funcionava esse processo para você ao longo do caminhar, principalmente dos primeiros 9 anos da educação básica? Uhum. Eu sempre lidei muito bem com todas as disciplinas, conseguia notas assim acima da média em todas as disciplinas. Era realmente algo que não me demandava um esforço muito grande. Porém, claro que eu, né, tinha algumas dificuldades em matérias específicas. Eu acho que a que eu mais tinha dificuldade era história. É, não sei explicar muito bem o motivo, mas não sei, eu achava complexo demais os acontecimentos e entender o ser humano e tudo que o ser humano fez até hoje, né? Eu achava muito complexo e também não via muito com clareza como aquilo ia agregar para o meu futuro, mas atualmente eu enxergo com completa clareza, né? Hoje em dia faz muito mais sentido. Então, eu tinha, né, um pouco mais de dificuldade, mas nada muito expressivo. Era só algo que realmente não me brilhava tanto os olhos quanto outras disciplinas, como matemática. Mas, apesar disso, sempre tive boas notas, bom desempenho em competições, inclusive ganhando concursos de redação e participando de Olimpíadas diversas, como de geografia então, eu sempre tive esse foco bem multidisciplinar e me dava bem com todas. Só tinha um pouco de diferença de motivação mesmo para estudar algumas. Isso perdurou, isso foi para o ensino médio? Como é que foi o processo do ensino médio e como que você chegou a definir qual era a área que você queria fazer Uhum. depois do ensino médio? Quer dizer, você teve aqueles problemas, as dificuldades que muitos alunos têm, né, no sentido de, não estou preparado para escolher para qual área que eu vou, eu não sei que profissão que eu vou atuar. Isso era um problema para você também? Você buscou ajuda? Então, as matérias que você teve dificuldade, como, por exemplo, a história que você citou, isso foi para o ensino médio? Como é que você lidou com as matérias e como é que você foi, né, se preparando para a área que você queria seguir? Sim, eu, né, desde o ensino fundamental 2, que eu já vinha me interessando por matemática e vi várias portas sendo abertas por causa da matemática, eu já tinha certeza que o meu futuro seria com matemática, de alguma maneira.
Então, eu já tinha essa certeza, né, de qual grande área eu iria seguir. Só, né, realmente saber, né, conseguir ter uma ideia de qual profissão concreta eu teria no futuro, era algo que realmente eu não esperava, não imaginava nem o curso de graduação que eu realmente tive, né, que eu realmente fiz. Mas, no geral, essa paixão pela matemática, né, continua até hoje, sempre muito forte. E a partir do ensino médio, eu tive também a oportunidade de me aprofundar ainda mais nas ciências exatas, né, na matemática, na física e na química. Pelo colégio que eu estava, ter um foco muito aprofundado nessas disciplinas para prestar vestibulares militares, né, vestibulares muito concorridos no Brasil, que tem esse foco bastante pesado nas ciências exatas, e também nas Olimpíadas, que né, as Olimpíadas exatas eram as que mais me atraíam, mas ainda assim eu participei no ensino médio de outras Olimpíadas, como de Biologia, Geografia, História, e eu obtive premiações em muitas delas, particularmente na de Geografia. Eu cheguei a ficar em 4º lugar nacional na Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra, e Geografia também sempre foi uma matéria que eu gostei muito. Então, assim, eu ainda tive bastante engajamento com essas áreas que não fossem as exatas, mas claro que com um pouco mais de redução, né? Eu tinha uma menor carga horária para estudar essas disciplinas, mas ainda assim eu gostava bastante de competir e tudo mais. Durante esse processo todo que você começou a competir, ser convidado, isso trouxe algum problema para você, ou o fato de você se dedicar demais aos estudos, em relação aos cuidados com a sua saúde mental? Você teve algum tipo de atitude proativa, alguma questão nesse aspecto? Foi necessário, de repente, você ter ajuda de terapia ou procurar uma psicóloga para te acompanhar em algum aspecto por causa de alguma questão? Não, eu realmente nunca procurei atendimento psicológico, porém eu espero começar a fazer algo desse tipo em breve, porque independentemente da situação, eu acho que ter um maior autoconhecimento no fator psicológico ajuda qualquer pessoa, então, né, por motivos gerais de melhoria de vida, mas realmente nunca tive um atendimento até hoje, porém, acho que um episódio que vale contar aqui é a pandemia, né? Durante a pandemia, foi um período difícil, muito difícil para todo mundo, mas eu estava já engatinhando para fazer 2 cursos de graduação. Acontece que eu já estava formalmente em uma graduação, só que existe uma graduação irmã na minha faculdade, que era muito parecida. Você tinha disciplinas que repetiam no currículo, então, se eu fosse fazer as 2 graduações, eu só precisava fazer essas disciplinas uma vez. Então, isso facilitou bastante e me motivou a fazer as 2 graduações. Então, mesmo que eu não estava oficialmente na segunda graduação durante a pandemia, eu já estava fazendo matérias que eram só da segunda graduação, com a intenção de ingressar na segunda e concluir as 2 ao mesmo tempo. E foi realmente algo que eu consegui, inclusive, acho que foi eu considero assim uma grande conquista, concluir as 2 ao mesmo tempo em 4 anos, mas realmente durante a pandemia foi bastante complicado devido à carga, né, eram realmente muitas disciplinas. Eu acho que eu cheguei a fazer 8 disciplinas ao mesmo tempo, sendo que a média dos estudantes não costuma passar de 4, então estava realmente tendo o dobro de carga horária, e, né, naturalmente, a pandemia foi um período aterrorizante, eu diria, né? Eu tinha muito medo de ficar doente e de pessoas queridas ficarem doentes, então isso também abalou bastante. Então, acho que foi o período mais complicado, assim, em questão de saúde mental que já passei. A sua dedicação foi fundamental, né, para abrir muitas portas, inclusive, né, para essas bolsas que você ganhou para o ensino médio, posteriormente para a graduação. Quais foram esses cursos que você fez e
emendando, eu queria que você contasse para a gente como que você chegou a ser, né, como é que foi esse processo para você ser selecionado. Foi uma seleção, você que se inscreveu, você foi convidado para participar, né, desse projeto, né, nessa instituição alemã. Sim, o processo para chegar na participação do fórum na Alemanha foi uma aplicação pela internet em que consistiu basicamente de preencher um longuíssimo formulário. Então eu tinha que dar informações bastante detalhadas sobre vários aspectos, né, da vida, e também uma carta motivação, né, minha motivação para participar do evento, carta de recomendação de uma pessoa que tenha tido um contato próximo a mim. Então, esse era basicamente o processo, não teve nenhuma entrevista, nem nada, era realmente submeter esse formulário, vários documentos, e aguardar o resultado. Demorou, acho que, uns 2 meses para eu receber o resultado, desde o fim da data de aplicação. Então, foi um processo até bastante simplificado, eu diria. E um resumo para a gente, João, o que foi, né, exatamente que aconteceu lá, né, que você teve as oportunidades de participar, o que exatamente acontece, e como que isso fez uma diferença, talvez para a vida, talvez para o profissional ou para o estudante que ainda segue estudando. Com certeza, foi uma experiência que me transformou, assim, o modo de ver como a ciência de ponta é feita, né? Quem são as pessoas que estão fazendo essa ciência de ponta, que estão recebendo as láureas, os maiores prêmios da matemática e da ciência da computação. Então, realmente é muito motivador você ver que essas pessoas elas estão ali na sua frente, estão dispostas a conversar com você de igual para igual, contar sobre a história de vida delas, como que elas realmente conquistaram o prêmio. Então, além, claro, do contato que a gente tem entre jovens pesquisadores, né, entre as outras pessoas que foram selecionadas para esse programa, então, eu acho que o principal, assim, que eu tive de resultado, né, de participar desse evento é realmente o combustível para buscar talvez um prêmio, né, uma laurea no futuro em matemática ou computação. Então, acho que eles fazem um trabalho excelente nesse sentido, e inclusive já aconteceu de um participante de edição anterior se tornar laureado. Então, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais participantes de edições anteriores se tornando laureados também. Dentro da Alemanha, ele impactou nas suas escolhas para o curso de mestrado e informa para a gente quais foram os cursos da graduação que você fez, que você citou que foram 2. Sim, uma das graduações é em matemática aplicada, a outra foi em ciências de dados e inteligência artificial. O meu mestrado atualmente é em matemática aplicada e ciências de dados, então é basicamente uma combinação dessas duas grandes áreas. Quando eu participei do fórum ano passado, eu já estava finalizando meu primeiro ano de mestrado, então não foi algo que impactou a escolha do meu mestrado, mas certamente impactou a pesquisa que eu venho fazendo, né, para o mestrado. Eu me senti mais motivado a pensar de forma diferente e mais ambiciosa no meu tema de pesquisa. Então, eu fiquei mais motivado a tomar uma decisão de mudar de foco, não totalmente, apenas algo mais local, né, uma direção bem próxima, ainda assim dentro da área de segurança de inteligência artificial, mas me senti mais motivado a fazer algo que realmente me interessa. Então, em particular, eu decidi buscar um foco de pesquisa que envolvesse mais matemática, porque matemática sempre foi o que mais me deu gosto e alegria de trabalhar, né, todos os dias. Então, eu decidi que isso seria melhor para mim,
tanto por questão de realização pessoal, quanto de resultados mesmo, de o que eu posso ser capaz de atingir fazendo uma coisa que eu gosto mais, né? Então, podendo aplicar mais matemática, eu ficaria mais satisfeito e obteria melhores resultados. Então, acho que essa foi a grande contribuição para o meu futuro, né? A própria matemática que você gosta, né, que você tem muita afinidade, a questão da matemática aplicada, isso tem tudo a ver com a questão do raciocínio lógico, com as questões de trabalhar muito o cérebro, a mente, porque essa questão dos números, né, isso ajuda demais no desenvolvimento da pessoa, em relação ao cotidiano de uma forma geral, porque a gente lida de uma forma muito mais, talvez rápida, né, por causa da questão do raciocínio, e também, né, você fez um vínculo aí com o que tem de mais moderno. Acho que a gente não está se discutindo mais nada além da inteligência artificial, né? Quais são as novidades, o que a inteligência artificial propõe, quais são os grandes benefícios, mas a gente sabe que tudo que é novidade, tudo que é tecnologia, obviamente tem os benefícios e os malefícios, tem as vantagens e desvantagens, né? E você está aí já num processo de estudo, até pensando em quais seriam, né, problemas advindos ou oriundos dessa questão da inteligência artificial. Como é que você vê, por exemplo, hoje, a gente teve, né, recentemente em São Paulo, uma empresa internacional vinculada a empresas de fora do Brasil, comprando a imagem da íris das pessoas, dos paulistas. Isso é ok? Isso é um risco? Né? O que o seu estudo já pode, né, nos mostrar em relação a essa questão? E você pretende afunilar com uma área específica desse estudo da segurança? Sim, quanto a essa questão da íris, bom, isso me deixa bastante assustado, saber que esse tipo de coisa já está acontecendo. Eu acho que principalmente porque os dados da sua íris, né, são dados biológicos extremamente sensíveis, então eu tenho bastante receio do que isso pode significar no futuro. Então, por exemplo, se a gente tiver um sistema de identificação por íris, né, eu acho que é uma coisa que até já existe, uma tecnologia que já existe, você pode, vocês vendendo essas informações, pode levar uma pessoa a criar uma íris falsa, talvez, é só uma hipótese que eu estou supondo aqui, e passar por sistemas de segurança fingindo que é você, né? Então, você tem esse risco de acesso, né, de informações sensíveis que podem ser desencadeados por você estar vendendo um, um dado extremamente sensível e biológico seu, algo realmente único seu, né? E outro problema também, que eu imagino, né, no momento, é que talvez não necessariamente dados sobre a íris, mas dados genéticos, por exemplo, esse tipo de informação pode ser extremamente perigoso nas mãos erradas, porque se a pessoa ou a instituição que tem esse tipo de dados sobre toda uma comunidade de pessoas, isso pode facilmente tornar possível uma que pessoas fabriquem doenças específicas para aquelas comunidades de pessoas, ou talvez realmente algo que possa virar uma pandemia. Então, você pode ter um risco, vários riscos de vida que são associados a você vender informações biológicas, né, sobre você, algo extremamente sensível nesse sentido. Então, eu imagino que isso pode ser extremamente perigoso no futuro, quando a gente tiver mais tecnologia mais avançada para utilizar, para fazer uso desses dados da íris, ou então para realmente criar ameaças à vida dessas pessoas, por você ter acesso a esse tipo de informação. Como eu disse, talvez não necessariamente da íris, mas dados biológicos similares, como código genético e tudo mais. Então, isso me assusta bastante, eu tenho bastante receio do que isso vai significar no futuro, né? Inclusive, eu acredito que esse tipo de coisa, né, a gente deveria ter uma regulamentação
que proibisse algo nesse sentido de ser feito, visando que esses riscos futuros podem vir a acontecer, né? Podem vir a se tornar reais. Então, é importante a gente pensar legislações em que você pode vislumbrar os riscos futuros e adaptar realmente as ações atuais para evitar que esse tipo de coisa venha a acontecer. Então, aí entra uma grande área que eu também tenho interesse, que é a governança de inteligência artificial. É algo muito importante para você garantir que os riscos, né, não que eles sejam mitigados de forma eficiente. Mas claro que aqui a minha contribuição é um pouco mais limitada pela minha bagagem ser mais das ciências exatas, mais de na área na área de matemática, ciência de dados, né? Não tenho um conhecimento realmente específico de direito ou, né, política. Então, aqui minha contribuição é um tanto mais limitada, né? Eu consigo prestar ajuda do lado técnico, né, que é onde eu tenho mais conhecimento. Mas, além disso, outra grande área de segurança de inteligência artificial, que é onde eu estou focando minha pesquisa, é, é justamente você tentar realizar de forma técnica, na IA propriamente dita, medidas que mitiguem riscos. Então, você consegue, por exemplo, né, buscar controle, né, você ter um controle mais bem delimitado das inteligências artificiais, dos seus comportamentos e das consequências das ações que elas tomem. Esse é um exemplo, né? E várias outras coisas que você pode realizar para realmente tentar solucionar esse problema. E aqui, acho que um grande problema falado nessa área mais técnica é o problema do alinhamento, que consiste justamente em você garantir que as IAs vão estar alinhadas com os valores humanos, com os ideais humanos, para que a gente não tenha IAs realmente fazendo coisas indesejadas, né, causando sofrimento, causando mortes, por diversos motivos, por falhas, inúmeras maneiras que algo assim pode acontecer. Então, é extremamente importante também ter pessoas dedicadas a esse problema do alinhamento, que tem, né, uma abordagem muitíssimo técnica, e é onde eu estou focando bastante minha pesquisa do mestrado atualmente. Considerando a sua oportunidade de ter convivido na escola pública e posteriormente na escola privada, qual a avaliação que você faz hoje, né, daquilo que você teve uma oportunidade em Minas, você teve uma outra oportunidade no Ceará, de vivenciar essa escola, de perceber assim, o que você viu de problemas que poderiam ser melhorados ou que poderiam ser mitigados, quais as dificuldades, talvez, em relação aos professores, qual seria a avaliação que o João Lucas faria em relação, né, ao ensino brasileiro, daquilo que você teve a oportunidade de conhecer, inclusive de conversar, né, com outros estudantes? Sim, bom, essa é uma pergunta bastante difícil, porque educação, né, por si só, é um tema extremamente complexo e existem vários pontos de vista, né, sobre a melhor forma de implementar um sistema educacional e tudo mais. Mas algumas coisas que eu posso mencionar são, no ensino fundamental, em escola pública, eu notei que, bom, eu sempre tive bastante apoio dos professores, sempre fui muito motivado a buscar essas competições, essas Olimpíadas, coisas extracurriculares, então sempre fui bastante motivado, mas ainda assim, eu, né, tive contato com pessoas de outras escolas, e ouvi relatos também da minha própria escola de negligência de alguns professores ou alguns funcionários da escola, que, por exemplo, não inscreviam a escola em uma competição, que talvez você tivesse alunos que estavam esperando realizar aquela competição e a escola não foi inscrita, então o aluno não podia participar, e também outros problemas como
como não ter a motivação certa, ou acesso à informação, sabe? Isso é algo que, na verdade, eu acredito que é bem frequente, ouvindo relatos de pessoas de outras escolas públicas, é que a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, ela é realizada por quase que todas as escolas do Brasil, né? É uma Olimpíada gigantesca, só que, ainda assim, acontece muito de as escolas inscritas não comunicarem aos alunos que eles vão realizar essa prova. E isso aconteceu comigo também na primeira edição que eu participei. Eu soube pouquíssimos dias antes da primeira fase que eu iria fazer essa avaliação. Então, a gente, às vezes, é comunicado muito em cima sobre as oportunidades, né? Então, eu acho que existem muitas oportunidades que estão aí e que podem fazer a diferença de uma vida inteira para alunos, e que algo, né, de pouquíssimo esforço, às vezes, né, uma divulgação super simples e rápida, feita com mais antecedência, com mais cuidado, poderia, né, ter uma diferença significativa. Então, acho que comunicar oportunidades no momento certo e motivar, né, as pessoas, especialmente as pessoas que os professores acreditam que têm mais chances de conquistar aquela oportunidade. Então, por exemplo, pessoas que têm notas mais altas em matemática para fazerem essa Olimpíada, mas não somente, porque acontece muito de alunos surpreenderem professores, né, alunos que tinham notas baixas, se saírem bem. De toda forma, é importante motivar os alunos em geral, e talvez com foco específico em algumas pessoas, para que participem de oportunidades assim. E quanto ao ensino privado, bom, eu tenho que destacar aqui que realmente o ensino privado que eu tive acesso é algo que eu acho que está muito distante da própria média do ensino privado brasileiro. Então, era algo, assim, bastante surreal, eu diria, era um nível de excelência, assim, muito, muito grande. Então, eu acredito que eu tenha, né, ficado numa bolha ali de tão boa que era, né? Eu não tenho muita noção nem de como é um ensino médio em uma escola pública ou em outras escolas particulares. Mas, assim, eu fui muito privilegiado por ter nesse colégio aulas extras para Olimpíadas dos diversos temas. Então, todo tipo de Olimpíada existia a divulgação, né? Você via cartazes pela escola, você via professores falando sobre elas, você tinha acesso a todo um cronograma de aulas preparatórias para as competições, então você tinha aulas semanais com professores específicos, treinados para isso, que, que iriam contribuir para a formação do aluno, né, naquela competição específica, né, que o aluno conseguisse se sair da melhor forma possível. Então, é um tipo de suporte que é extra, né, e que eu acredito que assim, seja algo que provavelmente se pagaria com marketing, sabe, para a própria escola, porque a escola teria, né, teria que pagar profissionais para darem essas aulas extras e talvez se capacitarem primeiro. Porém, você vai muito provavelmente ter um número enorme de alunos sendo selecionados, sendo premiados nessas competições, e isso naturalmente impacta também resultados em vestibulares, então em Enem e todo tipo de vestibular, as pessoas vão ter uma nota mais elevada. Então é algo que realmente pode se pagar apenas com marketing, né, porque você vai atrair mais alunos, depois que os pais notam que aquela escola tem um diferencial, né, e os alunos ali conseguem voar alto. Então, eu acho que, no geral, esse tipo de apoio extra é essencial e é algo que eu gostaria de ver acontecer em mais escolas. Inclusive, eu sei que algumas escolas públicas possuem professores que fazem isso de forma voluntária, e isso é muito bacana, sabe? Você tem histórias de professores que estavam ali se dedicando voluntariamente, porque eles acreditavam nos alunos e eles acreditavam que aquilo ia mudar a vida de alguém, enfim, essas pessoas, imagino que
tem várias matérias aí na internet sobre esses professores. Então, é uma prática que realmente faz muita diferença. E aí também vale mencionar que a escola em que eu estava no ensino médio, ela inscrevia todos os alunos em todas as competições possíveis. Então, você não precisava nem pedir para a escola se inscrever em uma competição. Todo tipo de competição, ela estava inscrita e você podia simplesmente aparecer no dia da prova e fazer a prova que você estava inscrito. Então, isso é algo também que facilita muito, sabe? Mas, no geral, acho que é isso que eu tenho sobre que eu tenho para falar sobre o ensino, né, com base na experiência que eu tive, né, que claramente é limitada nesse sentido, né, que tudo bem, eu tive uma vivência diferenciada, né, na escola pública e na particular, porém em diferentes períodos, e aí fica difícil para mim comparar escolas diferentes para o mesmo período. Mas é interessante a sua história como inspiração, pensando que você teve todo um processo de educação básica na escola pública, o que muita gente reclama que não teve base porque estudou na escola pública, quer dizer, você teve uma base de escola pública e isso não te impediu de ir para o ensino médio, num dos melhores colégios do Brasil, né, de ganhar uma bolsa, por quê? Porque você se dedicou, porque tem todo um processo. Eu queria, nessa reta final da nossa conversa, se deixasse um recado para os estudantes. Né, o que o João Lucas pode dizer para os estudantes de uma forma geral, quer sejam lá do ensino fundamental, enfim, o que é importante, o que seria interessante, você com essa experiência, qual seria aí as suas dicas? Sim, bom, tem algumas coisas para contar com base na minha experiência, né, o tipo de aprendizado que eu fui tendo ao longo desses anos todos. Uma das coisas é que você, estudante que gosta muito de uma disciplina específica, existe oportunidade para você. Existe uma Olimpíada que aborda esse assunto, e provavelmente você vai se divertir muito fazendo essa Olimpíada, e vai se sair muito bem, porque é algo que te dá gosto. E mesmo que talvez você falhe na primeira, na segunda tentativa, você pode tentar essa mesma Olimpíada por vários anos. Então, pode ser o caso de você conseguir várias medalhas, ou mais, talvez para o final, né, lá no seu ensino médio, um pouco mais à frente, você consiga realmente conquiste essas vitórias. Então, se for o caso de você perceber que falta algum tipo de apoio na sua escola, que a escola não está inscrita ainda nessa competição que você gostaria de participar, busque informação com pessoas da escola, secretários, diretores, pergunte se eles podem te inscrever naquela Olimpíada. Talvez eles não estejam dispostos a inscrever a escola toda, mas você pode talvez perguntar se eles inscreveriam apenas você para facilitar o processo. E, enfim, busque realmente essas oportunidades porque elas existem. E se você gosta de uma coisa e tem a oportunidade certa, você pode ir muito mais longe do que você jamais imaginou. E foi algo que aconteceu comigo, né? Hoje em dia, se eu fosse olhar para alguns anos atrás, eu não teria nem ideia de tudo que eu teria atingido. Então, é realmente algo muito gratificante que muda a vida. E outra coisa é que, no geral, você. Isso é um pouco mais. Algo um pouco mais profundo, né? Eu sempre tive vontade de mudar o mundo, né? Eu pensava assim, eu quero contribuir de alguma forma para o mundo, tornar o mundo melhor, pelo menos um pouquinho. E, bom, nesse caminho todo, eu, né, passei a estudar materiais sobre, né, que tratassem esse tipo de pergunta, né? Como você faz ajuda, né, o mundo de alguma forma, e não só de alguma forma, da melhor forma possível. Então, é sim possível você ter uma carreira que impacte vidas, que melhore vidas, que salve vidas, de em uma quantidade muito maior do que qualquer pessoa pode
chutar, né, para aquele tipo de carreira. Então, é sim possível você mudar o mundo. Eu acredito que muitas pessoas, muitos estudantes devem ter esse tipo de sonho, né, parecido com o meu, porém se sentem muito pequenos, muito incapazes de atingir algo, o que é compreensível, né? O mundo é gigantesco e existem inúmeras possibilidades para o futuro, mas a minha mensagem principal aqui é que você muito provavelmente consegue, sim, encontrar uma maneira, se você buscar proativamente, encontrar uma maneira em que você pode, sim, contribuir para uma melhora do mundo. E eu adoraria ver mais pessoas que têm realmente esse objetivo principal como guia, né, para a carreira, para o futuro. É algo realmente que eu considero muito nobre e que realmente pode fazer uma diferença gigantesca no Brasil do futuro, no mundo do futuro, porque a gente vai ter mais pessoas se importando com a sociedade em geral, com a ciência que realmente é feita, com o uso das tecnologias, e, enfim, existem, sim, muitas maneiras de você buscar essa efetividade em fazer as coisas melhorarem. Então, seja proativo, busque na internet, entre em sites obscuros, mas cuidado com os vírus e os golpes, e você muito provavelmente vai encontrar recursos que sejam links, oportunidades, eventos, qualquer tipo de coisa que vai te ajudar a atingir seus objetivos. Eu acho que esses são os dois principais, as duas principais reflexões que eu gostaria de passar para as outras pessoas, né, para a geração futura. E a reflexão, ela começa de uma premissa pequena, mas fundamental no processo. Como eu posso melhorar o mundo? Se cada um de nós está aqui e não está a passeio, o que cada um de nós podemos fazer? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? E a partir dessa vontade de querer fazer a diferença, de transformar a realidade para uma realidade melhor, já mudou toda a história do João Lucas Doim, que hoje, com 23 anos, está fazendo mestrado. Então, qual é a importância disso? É principalmente perceber que a gente pode fazer isso, sim, pela educação. O nosso próprio canal aqui, o Multi-Educação, é uma forma de fazer essa mudança, de contribuir com essa mudança, porque a história dele pode servir de inspiração para você entender, você pai, você responsável, mãe, estudantes, professores, que o que você quer e a educação, ela só depende de você. A partir do momento que você se dedica, e toda a primeira fase dele vem de uma escola pública. E quantas vezes a gente não vê as pessoas falando que quando você está na escola pública, você não tem base, você não consegue ter uma formação escolar interessante para ir para o ensino médio. Dessa forma, a gente pode entender que se eu me dedico, se eu também estudo, se eu faço a minha parte, se eu vou lá conversar com o professor, né, se eu busco a escola, se eu peço ajuda, você também precisa fazer a sua parte. Não fique usando como justificativa sua classe social, sua realidade, né? Não deixe que a preguiça, você se esmorecer, não procrastine, ou seja, não empurre com a barriga para amanhã, para depois. Porque depois você vai estar lá na frente, sentado no meio-fio, se lamentando, perguntando por que os seus amigos conseguiram e você não? Por que as pessoas caminharam, conquistaram e você não? Aí a gente começa a fazer uma avaliação. Que tal a gente pensar, então, nessas reflexões que o João Lucas tão bem nos propôs aqui, né, em relação aos estudantes, em relação à avaliação que ele fez, até uma avaliação muito gentil, muito cuidadosa, né, e não criticar ninguém diretamente, nem, enfim, nenhuma instituição diretamente, o que é muito próprio também da pessoa que é ética, correta, tem todo um processo ali de cuidado, de inteligência, de entender como é que os processos funcionam, e é possível mudar também sem passar por cima de ninguém. Fica, então, o nosso convite.
Você pode fazer a sua educação diferente, abrir espaços, buscar concursos, buscar Olimpíadas, você pode ter um futuro muito melhor, porque o futuro não começa amanhã, o futuro começa hoje.